aposentou com 50 e poucos anos, naquela época aposentava, acho que com 55 anos já aposentava. Eu estou falando da década de 70, né? Então, meu pai, o que ele fez? Ele mesmo separado, não dormia com a minha mãe mais, em quarto separado, mas ele não saiu de casa pela sua habilidade de não dar um mau exemplo para os filhos. No caso, eu, meu irmão e meus irmãos, tá? Então, o que aconteceu? Meu pai ficou dentro de casa, sustentando, dando carinho para os filhos, até a morte dele. Então, aí, quando ele morreu, né? Tipo assim, findou toda aquela hombridade que ele exercia sobre nós. Então, assim, meu pai deixou aquele exemplo, Heber, de honestidade, de trabalho, de valorizar os filhos, de dar carinho para os filhos. Então, o que aconteceu? Eu estou dando meu exemplo próprio, né? O que aconteceu? Quando eu me tornei adulto, que eu tive todo esse legado do meu pai, essa lembrança do meu pai, que eu sempre pensei, bom, eu quero repetir o que o meu pai fez, no sentido de exercer uma hombridade, ser um homem de verdade, de dar exemplo para os filhos e de permanecer, é claro, junto com a família, de valorizar a família. Então, para mim, para o meu pai, foi um grande exemplo. Até esse dia eu ainda escrevi, eu sempre escrevo uma mensagem de oração, né? Eu ainda escrevi que meu pai deixou um grande legado para mim. Eu só fico triste porque eu queria, pelo menos hoje, ter uma oportunidade de, se eu pudesse, né, ter mais uma oportunidade de poder olhar nos olhos do meu pai e dizer para ele muito obrigado. Então eu vejo muito isso dentro da nossa cultura. E o que você estava falando, hoje os homens, por qualquer coisa, até banais, eles largam a família, não importando com as consequências que vai acarretar para os seus filhos, né? Então, hoje os homens simplesmente, em nome de uma pseudo-felicidade dele, né? Ele simplesmente resolve sumir, largar tudo, não importando com mais ninguém. Eu acho isso um egoísmo muito grande, né? É uma coisa assim que eu penso muito, eu nunca teria coragem de fazer isso, porque eu tenho que pensar na minha família. E tem muitas vezes que mesmo a gente não gostando da situação, nós não temos o direito simples assim de falar, vou largar tudo, eu quero ser feliz. Então, essa hombridade é que mantém, vamos dizer assim, por muitos anos a nossa cultura brasileira. Mas é claro que de umas 3 décadas para trás, para cá, nós temos sofrido muitos ataques à hombridade. E a gente vê muitos homens indecisos, não tem essa hombridade de manter uma vida íntegra, de ser homem de verdade mesmo não sendo feliz, não sendo satisfeito, ele mantém a sua posição. Tá? Foi uma experiência que eu carrego para minha vida toda, né? E é o que eu passo para os meus filhos, meu neto. Eu queria que o Heber comentasse um pouquinho, porque quando a gente está falando de hombridade, nós estamos falando também de liderança, né? A palavra de Deus nos coloca nesse papel de liderar. Liderar como servos, né? Liderar amando a nossa casa. Então, eu queria que o Heber comentasse um pouquinho sobre esse papel do homem na liderança da casa, né? Para que os homens entendessem que eu nunca vi chegar numa guerra, no meio de uma batalha, o general ir embora. Eu nunca vi, né? Eu não sou marinheiro, não, né? Não sei nem pescar direito, né? Mas eu sei de uma coisa. Tem um ditado que diz que quando um navio está afundando, o último que pula fora é o capitão. É o capitão. E o capitão da nossa casa, da nossa família, somos nós. Então eu queria que o Heber discorresse um pouquinho sobre esse tema, que é o papel do homem como líder da sua família. Eu quero voltar só um pouquinho aqui na fala do pastor, quando ele fala sobre o pai, e ele considera o pai como um modelo. E isso é uma das coisas que eu acredito que, para que nós possamos chamar esse conceito de autoridade dos homens à sua casa, àqueles que estão sobre a sua tutela, sobre aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, porque o homem precisa entender que a casa dele é responsabilidade dele.
A casa dele foi dada por Deus para que ele fosse aquele que respondesse por aquela casa, né? Então, modelos, nós precisamos entender que os nossos modelos precisam ser positivos, né? Modelos que vão nos conduzir, vão nos trazer exemplos, vão nos trazer princípios, vão nos trazer formas para que nós possamos exercer respeito, exercer cuidado, exercer tudo aquilo que um homem de valor precisa exercer na sua casa. E quando ele exerce isso na sua casa, ele exerce isso na sociedade, ele exerce isso na igreja, ele exerce isso no trabalho, por onde ele passar, porque esses princípios, ou eles são ou eles não são, não tem como ser meio termo, né? Ou você segue um modelo ou você relativiza o modelo, e aí você traz ele de acordo com a sua conveniência. Quando for bom, você entender que é bom para você, você segue mais ou menos aquele modelo. Quando ele não é conveniente, você faz do seu jeito. E normalmente quando você vai pela segunda opção, em fazer o seu jeito, vai dar errado. Você vai se machucar, você vai machucar quem está à sua volta. E quando isso acontece, na maioria das vezes, existe aquela regra da semeadura, que aquilo que você planta, você vai colher, né? Então, quando você toma decisões erradas, decisões que não são baseadas no modelo positivo, você vai trazer consequências para a sua vida que são sequelas, que são cicatrizes que vão se arrastar muitas vezes até o seu leito de morte. Por quê? Porque você não compreendeu que você precisava seguir aquele princípio. Então, nós precisamos voltar ao modelo positivo e entender que essa mudança vai trazer uma programação, acho que tanto da nossa mente quanto do nosso coração, para que nós possamos desenvolver nas nossas pequenas decisões do dia a dia processos que vão realmente serem efetivos, processos que realmente vão fazer diferença nos processos da nossa casa. E assim, baseado nesse princípio de modelo, a convivência com homens que têm o mesmo propósito, que seguem o mesmo modelo, eu acho que é extremamente saudável. Por isso é que nós temos desenvolvido uma comunidade como o Farol da Terra, que desenvolve e prega esses princípios, que busca fazer com que, andando junto, ombreando junto, nós possamos ser modelos um para o outro. Não que somos perfeitos, não que não cometemos falhas, não que não temos pecado, mas nós temos um coração que é um coração que está disposto a aprender. É o chamado coração ensinável. É aquele que está submisso, é aquele que está como servo. Ele não está para ser tratado de forma a receber. A nossa sociedade hoje os homens da nossa sociedade hoje, eles estão muito mais preocupados naquilo que eles irão receber, naquilo que eles vão obter, naquilo que eles vão ter, do que aquilo que eles vão dar, né? E isso é um modelo contrário àquilo que Cristo deixou para que nós pudéssemos seguir. Sensacional, é isso aí mesmo, isso vai dar um corte depois, viu? Isso vai dar um corte bacana, porque se você só guardar isso, homem, aliás, pelo amor de Deus, você que está ouvindo, clica nesse aviãozinho aí, ó, manda para o seu amigo, convida pessoas, chame homens, deixa o seu like, né? Nós temos um desafio, chegar em 1000 inscritos no canal do Farol, e isso que o Heber colocou aqui pode mudar a sua vida. Você sair de uma postura passiva e assumir a sua atitude ativa diante daquilo que você precisa ter como modelo de fé. A gente tem falado muito aqui sobre emoções, né? Nos últimos encontros que a gente teve, a gente tem falado que hoje a gente tem muitos homens que estão debaixo de emoções, muita emoção e pouca convicção. E nós queremos que as pessoas aumentem a convicção, né, pastor? A palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada para ninguém senão o amor.
E a gente está querendo, muitas vezes, nas nossas relações matrimoniais, aí, homem e mulher, a gente está querendo brigar por ter razão em tudo. A gente vê casais aí se perdendo, porque ao invés de eles buscarem um destino em comum, eles ficam buscando saber quem está certo, quem está errado, o que eles vão fazer, acusando. Não, nós queremos hoje deixar um modelo aqui, como nós temos falado, que nos tempos modernos, apesar de todas as coisas, a decisão, ela é de amar. E o absoluto é de não desistir. E nós tentaremos fazer isso sempre. E o Weber colocou uma coisa muito importante. Quem tem caminhado do seu lado? Porque a partir do momento que a gente caminhar com pessoas que têm a mesma sintonia, nós vamos nos encorajar um ao outro. Nós vamos estar junto. E eu lembro que eu estava no consultório uma vez e um casal tinha 25 anos. Eles estavam casados há 25 anos. E entraram em um processo em que não havia mais harmonia dentro da casa. E essa pessoa foi procurar uma terapia de casais. E na hora que a senhora chegou, a psicóloga falou assim, não, isso aqui você não está entendendo não, está fácil de resolver. O problema é teu marido. Então, só você pedir o divórcio, que vocês resolveram o problema. E com 25 anos de casado, essa mulher abriu mão, pediu o divórcio, se separaram e houve uma série de consequências dali para frente. Esse muitas vezes é o modelo mais fácil, mas a palavra de Deus diz que a porta é mais estreita. Só que a porta mais estreita te leva a um destino eterno. E a porta fácil te leva só à solução de um problema momentâneo. Então, assim, Pastor Hélio, eu acho que as nossas emoções têm que ser para trazer para nós sensibilidade, mas que o amor seja para que a gente possa tomar decisões independente das emoções que a gente está sentindo. Seja ela o seu desânimo, seja ela a sua tristeza, seja ela a sua falta de fé. Nós estamos aqui nessa noite para falar assim, é possível. Eu tenho 37 anos de casado, já passei por muitos desafios. E hoje eu e a Patrícia, nós experimentamos de um tempo, fruto de uma decisão lá atrás, de não decidir. Eu queria encorajar vocês, homens, a serem homens absolutos, a amar, né, pastor? Então, como você está falando aí, eu fico pensando aqui, sabe, Heber, que, igual eu estava falando do meu pai, eu até estou assim, um pouco até emocionado disso, né? É uma recordação que eu tenho muito boa do meu pai. Eu tenho tanta imagem dele, né? Eu era novo, eu tinha 11 anos quando ele se foi. E se foi na época assim, que eu mais precisei dele, sabe? Mas assim, eu fico pensando, doutor Paulo, se meu pai tivesse aqui hoje e tivesse as informações que eu tenho hoje, né? Com todos os cursos que eu já fiz para justamente tratar a hombridade do homem, através aí do CNN, da Universidade da Família, são cursos que me deu norte, que me mostrou e me mostra ainda, claro, né, na atualidade, o que eu devo fazer, qual o papel que eu devo exercer como homem na minha família e na sociedade. Então eu fico pensando nisso, sabe? Se meu pai estivesse aqui com essas informações, eu tenho certeza que a vida dele e da minha mãe seria outro, o final da vida deles, né? Seria outro. Então, eu fico assim muito nostálgico de alguma forma, pensando em quantos homens igual ao meu pai não teve essas informações. E quantos erraram, né, nos seus relacionamentos, erraram com a esposa, com os filhos, por falta de informações. Mas hoje, graças a Deus, nos nossos tempos modernos que nós temos hoje, nós temos ferramentas maravilhosas, né, que nos dá o norte e nos mostra o caminho que realmente nós devemos trilhar como homens de Deus, mas como homem de caráter. Então, igual o trabalho que nós estamos fazendo, até gostaria que o Dr. Paulo desse uma página melhor sobre o papo de homens que a gente tem hoje. É um trabalho feito para esses homens, né? Até sempre nós estamos pondo o QR Code aí na tela para que os homens já possam se inscrever nele. Viu, doutor Paulo? Explica melhor como que funciona esse trabalho aí para nós. O Papo de Homem, Douglinha colocou ali na tela para você,
é uma noite muito especial, em que a gente se encontra, só pode homem, o papo é de homem, para que você, homem, possa amadurecer. Como o pastor Hélio falou aqui, eu creio que toda a nossa base intelectual, ela vem do conhecimento. Então, se você tiver o conhecimento e a informação correta, você vai conseguir ter sabedoria para fazer as suas escolhas. Se você tiver apenas conhecimento e não praticar aquilo que você aprendeu, você vai ser um tolo. O papo de homem é isso. São homens juntos, buscando conhecimento, para que a gente tenha sabedoria em como conduzir a nossa casa. A inscrição está ali na tela, vai ser dia 7 de outubro. Você é o nosso convidado. Corre, porque, felizmente, né, Heber, está acabando as inscrições. Está finalizando. Está lá no finzinho, são vagas limitadas, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você participar de um papo de homem, nunca mais você vai ter uma conversa de menino. E você vai entender que dentro dessa comunicação de homem, você tem outras pessoas que estão do seu lado para ombrear com você os seus desafios, para que você não ceda às pressões do dia a dia. O pastor, ele estava falando algo aqui muito importante, que é com relação à informação. Só que a informação hoje, vai lá no seu Instagram e abre do ladinho direito, você vai ter uma informação gerada pelo algoritmo do seu Instagram. O que aparece lá para você? Aquilo ali é uma expressão de muito da sua vida. Então, quando você vai naquele search do Instagram, ali você vai ver que às vezes vai aparecer coisas. E a minha pergunta é, essas coisas, sua esposa pode ver? Seu filho pode ver? As coisas que estão no seu celular colocam você no centro da vontade de Deus? Ou tem sido apenas um momento passageiro para você saciar a sua própria vontade? Então, essa informação que nós temos nos dias de hoje, ela pode contribuir, pastor, de maneira muito fácil para a construção da sua família, mas também pode ser uma distração para que o seu filho fique dentro de casa, sem ter alguém para brincar, ou sua esposa esteja falando enquanto você mexe no celular e não dá o devido valor e respeito àquilo que ela precisa muitas vezes comunicar. E nós precisamos lembrar que o papel do homem nos tempos de hoje, e é por isso que nós estamos aqui. Deus nos deu a mídia social, então nós estamos aqui para comunicar o quê? O valor de um homem. Deus te deu o Instagram, comunique o valor do homem. Agora, nós estamos usando muitas vezes essas ferramentas para distrações. Eu queria que o Heber colocasse assim, comentasse um pouquinho sobre essas pressões, que a gente falasse um pouquinho da sociedade atual, para que a gente seja resiliente a ela, né, Heber? Exatamente. Volta de novo na questão da relatividade, né? Tudo é relativo, desde que seja bom, que seja agradável, então está permitido. E não é bem assim, né? Nós sabemos que para que nós tenhamos sucesso nos nossos relacionamentos, nós precisamos investir neles. Nós não conseguiremos ter resultados positivos tendo atitudes negativas. Nós não vamos conseguir ter resultados diferentes, exponenciais, como a gente espera, fazendo a mesma coisa, fazendo coisas que não são adequadas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma tomada de decisão para que a nossa vida possa ter um novo contexto. Mas isso requer de nós investimento do nosso tempo, investimento de abrirmos mão, muitas vezes, daquilo que nós entendemos que é o nosso prazer, o nosso desejo, mas olhar para a nossa casa, olhar para a necessidade daqueles que estão próximos de nós, valorizarmos isso, né? Fazermos com que isso seja uma coisa diferenciada para eles. Nós temos uma pressão muito grande hoje nas redes sociais e nas mídias, no modelo de homem, que é um modelo de homem fraco. É um modelo de homem que ele não tem um posicionamento próprio. Ele depende do ambiente onde ele está, para que ele possa se comportar, para que ele possa ter posicionamento.
E princípio não é isso. Princípio é viver de acordo com aquilo que já está pré-estabelecido. Nós não estamos vivendo baseado naquilo que está acontecendo naquele momento, mas nós estamos vivendo baseado naquilo que foi pré-determinado para que nós pudéssemos seguir, né? E isso faz muita diferença. Quando você vai tomar decisões, você deixa de tomar decisões pelo calor da emoção, você deixa de tomar decisões baseado em informações inverídicas, não verdadeiras, que muitas vezes as mídias e as redes sociais trazem para a nossa vida, porque hoje o que nós mais temos é um termo que ficou até assim vulgarizado, mas a fake news, né? Mas o que mais temos hoje é desinformação. No mundo da informação, hoje nós temos um volume de desinformação extremamente grande ao nosso redor. E isso faz com que nós percamos os nossos princípios, faz com que nós deixemos a base e passamos a viver de uma forma meio que perdida no contexto que nós deveríamos estar como homens, né? Então, nós precisamos resgatar esses princípios, nós precisamos voltar à base, e para isso nós precisamos investir no nosso tempo, investir na nossa educação, né? A educação, eu defendo muito que a educação faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque ela abre os seus horizontes, ela abre as suas perspectivas, ela cria em você as possibilidades que você nunca teria se você não dedicasse o seu tempo no seu aprendizado, no seu cuidado, né? Então, o homem, ele não pode esquecer que ele precisa se desenvolver. E se desenvolver significa gastar tempo, dar da sua vida para esse desenvolvimento, para esse aprendizado, né? E é para isso que a gente está aqui, para poder compartilhar desses momentos, para poder estar junto, para poder chorar junto, rir junto, andar junto. É assim que a gente vai aprendendo de verdade as coisas, né? Então, não é simplesmente um aspecto pedagógico, mas é um aspecto da vida, é um aspecto do caminhar, é o aspecto de estarmos juntos. Então, acho que isso faz muita diferença. Sabe o que eu vejo, Weber, nos dias de hoje, é que a tecnologia ela avançou muito, melhorou demais. Nós temos coisas que eram imagináveis quando nós éramos crianças, eu nunca imaginava que nós ia ter acesso a essas informações que nós temos hoje. No entanto, com toda essa tecnologia, o homem não melhorou no seu caráter por causa da tecnologia. Não mesmo. Eu posso até arriscar que piorou. Com certeza. Né? Porque hoje nós temos nas nossas mãos justamente acesso a imagens que antes nós não tínhamos. Quando nós éramos adolescentes, da onde que nós um dia ia passar na nossa cabeça que nós ia poder ter acesso a uma revista pornográfica? E no passado a gente apanhava só de pensar dos pais, né? Hoje, no entanto, o acesso é livre, né? E a coisa proliferou de uma tal maneira que nunca houve na humanidade isso que está acontecendo, né? E até para apimentar um pouquinho mais as palavras que o Dr. Paulo falou ali na questão da confiança, né? Nós estamos falando aqui também da hombridade de caráter, com relação à esposa, aos filhos. Eu sempre pergunto isso nas minhas palestras para homens, o seguinte: vocês, homens, vocês estão nos assistindo aí, a sua esposa, ela sabe todas as suas senhas do seu computador, do seu celular? A sua esposa sabe a senha da conta do seu banco? Não é? Esses dias para trás, eu estava conversando com a minha esposa e estava falando para ela, olha, vem cá, deixa eu te explicar aqui a questão do seguro de vida. Eu fiz um seguro de vida, e esse seguro de vida que eu fiz não foi para mim, eu fiz para minha esposa. Sim. Se por acaso, na fatalidade, eu for embora, ela não vai ficar desamparada. Mas para isso eu falei para ela, olha, o número do seguro está aqui, né? A senha do banco está aqui, então você guarda isso, escreve isso tudo e guarda aqui. A senha do meu celular, do meu cartão de crédito, do meu cartão de débito, enfim. Eu não posso ter nenhum segredo, principalmente com a minha esposa. E assim também é com os meus filhos. Os meus filhos sabem todas as minhas senhas.
Os meus filhos têm acesso a todos, aonde eu tenho acesso, no caso, né? Então, essa questão da transparência, a gente precisa ter com a família. Sim. Com a família. Porque isso é a base da confiança. Já pensou se você não tem essa base de confiança na sua família? Com quem que você vai poder contar, doutor Paulo? Não é verdade? E eu acho que a pressão, ela não pode exercer transformação no nosso caráter. Eu não tem como, numa história assim, eu deixar de pensar em José, né? Porque eu fico pensando em José, rapaz, a pressão que o cara teve. O cara passou por tudo. O cara foi moído no meio do processo. E a cerejinha do bolo, que era a mulher de Potifar, poderia ter sido para ele a experiência da autocomiseração saciada segundo o seu próprio desejo. Que é lamber a ferida dele e falar assim, rapaz, feia não devia ser para ele sair correndo. Você tá entendendo? Não devia ser feia, pastor. E o cara tava lá, o cara já tinha passado pela prisão, já tinha sido vendido, o pai achava que ele estava morto. Mas veja bem, mesmo diante de tudo, o seu caráter era inabalável. Ele não era movido por aquilo que ele sentia, porque eu tenho certeza. Eu não preciso esperar nem para chegar no céu, se Deus me der a oportunidade de perguntar, né? Mas eu tenho certeza, não foi uma questão de desejo. Porque um cara que nunca tinha tido uma mulher, diante de uma mulher bonita, com vigor, um cara jovem, viril, é óbvio que o desejo existiu. Mas o que tem dirigido a minha e a sua vida não pode se basear em desejo. É aquilo que o Weber falou, tem que se basear em princípio. E o princípio que ele tinha não tinha nada a ver com a mulher, e muito menos com Potifar, e muito menos com a história dele. Tinha a ver com aquilo que ele havia empenhado com Deus. Então nós estamos falando aqui de aliança. Nós estamos falando aqui de algo incorruptível, que é aquilo que Deus fez conosco. A minha relação com a minha esposa, há debaixo dela uma aliança empenhada diante de Deus. E é essa aliança que nós não vamos romper. Eu costumo falar que no Brasil a gente tem problema. Nós não temos rei, então não entendemos de senhorio. E aqui, ninguém é descendente de Viking e nem daquelas coisas antigas que fazia pacto de sangue, né? Você tá no farol, você tá no farol, deixa eu falar, é meio nojento, pois eu tava pensando, pastor, que eu tô com vontade de levar uma agulhinha daquelas de insulina, porque ainda o homem hoje é meio medroso, né? E pegar e o homem furar e a gente fazer um pacto de sangue, sabe por quê? Nós estamos esquecendo as nossas alianças diante de Deus. Nós estamos esquecendo as nossas alianças um com o outro, com a nossa casa. Nós estamos esquecendo as nossas alianças dentro de um propósito que é lá na frente. As pessoas querem começar a se relacionar com base no que vive hoje. Deixa eu te falar, a nossa expectativa é o que a gente vai viver amanhã, no fim. E o que você vai prestar conta lá no fim? Você vai prestar conta do quê? Para Deus. Você vai prestar conta das suas emoções, das suas futilidades, do tempo, da tua conta bancária, ou você vai prestar conta, né, da qualidade de ensino que você deixou para os seus filhos através do que foi falado aqui, o testemunho, através do seu comportamento. Então, a gente não pode, diante das pressões, né? A gente viu homens de Deus indo para a fornalha porque não se curvaram diante das pressões. A gente viu José correndo. A gente viu homens que foram mortos, mas não negaram Jesus. E hoje a gente está deixando as convicções, como o Heber falou aqui, o senhor falou, pelo relativismo do dia a dia. E eu queria desafiar você, homem que nos ouve nessa noite. Como você tem sido diante da sua casa? Você casaria com você mesmo? Ou você é aquele homem que realmente precisa parar de ter uma relação parasitária com a sua família e começar a ter uma relação mesmo de doação, de vocação, de entrega? E eu vou deixar uma pergunta aqui para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essas histórias. E queria que vocês que nos ouvem,
eu deixei algo aqui que eu anotei para a gente não esquecer, que é o papel do homem dentro da liderança da igreja. Um assunto recorrente por onde a gente visita, pastor. Pastores, líderes de igreja, falando da falta de compromisso do homem. Está aqui o senhor pastor de uma congregação Igreja de Cristo Viver, a dificuldade que existe muitas vezes no ministério de homens dentro do exercício da liderança. E nós vamos mudar isso, eu tenho certeza que nós vamos mudar isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Queria que o senhor gerasse alguns desafios aí para os homens que nos ouvem, para não empurrar a mulher para a esposa, mas empurrar através dele, do posicionamento dele. O senhor já trouxe uma estatística aqui, acho que há 2 podcasts atrás, que homem que assume compromisso com Deus, 93% das famílias vão com o homem. Então eu queria que o senhor colocasse isso aqui nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa, como assim, como pastor de igreja, né, a experiência do dia a dia na frente de uma igreja, a gente nota isso, que as mulheres têm tomado muito mais posição. Então eu vejo assim, a gente que conhece os homens mais de perto, né, a gente que tem um trabalho voltado para os homens, curso para os homens e também tem um curso para as mulheres. O das mulheres, doutor Paulo, é cheio, não tem vaga, não cabe mais. Eu tiro para minha esposa. Nesse momento agora, nós temos curso para as mulheres aqui. Nós estamos tendo podcast, as mulheres estão lá no curso e não tem mais vaga. Mas nesse momento também, deixa eu tomar uma água aqui, porque... Só te interrompendo aí, há 2 meses atrás eu participei de um encontro em Brasília e era um evento simultâneo para homens e mulheres. Então, tinham 1.200 mulheres e no dos homens tinha 200 homens. Aí. É o que está acontecendo aqui. Então, eu estou falando para você, minha esposa abriu a vaga para a turma do curso de mulheres, logo lotou, não tinha mais vaga. Aí nós abrimos para os homens. Aí apareceu 8 homens querendo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Aí vamos fechar a turma e tal. Sabe quantos tem agora na turma? 2. Eu falo, gente, tem vaga, quem quer entrar? Ninguém quer entrar. E tem aqueles caras que você sabe que está na igreja capengando, que está na luta, que ele está ali por causa da mulher dele. Fala, se você não for, né? Então a gente nota isso, porque os homens não têm tomado aquela posição de homem de Deus e para exercer o seu papel de sacerdote na sua casa. Então você que está nos assistindo, tome uma posição de homem. E isso não tem, vou falando para você, não tem a questão de título, não. Pode ser pastor, bispo, apóstolo, pode ser um deputado, um governador, quem quer que seja. Nessa questão da hombridade, o homem precisa ter um posicionamento com Deus. Porque o seu título não lhe garante a hombridade. O que lhe garante é a sua posição. É uma tomada de decisão. Fala assim, não, eu mesmo quero ser um homem segundo o coração de Deus. É isso que faz toda a diferença, doutor Paulo. Sim, e eu vejo que uma coisa importante que a gente precisa entender, que muitos homens acham que hombridade é trabalhar. A hombridade é pôr dinheiro dentro de casa. Colocar dinheiro dentro de casa é uma responsabilidade do homem dentro da perspectiva de provisão, mas antes de você ser o homem provedor, se você não for o homem sacerdote, se você não for o homem que se posiciona diante dos seus filhos para levá-los a Deus, estava conversando aqui agora há pouco com o Eber, a Esther vai prestar a prova da OAB, nossa filha mais jovem, vai prestar domingo. E essa semana nós falamos, Esther, sua prova é domingo, então todas as noites, eu e a Patrícia, a gente vai, senta com a Esther no quarto e eu oro junto da Patrícia com ela. A gente ministra sobre a vida dela. E às vezes, você está aí na sua casa achando que seu filho está precisando de uma boa mesada, onde na verdade ele está precisando de oração, onde na verdade ele está precisando de santidade da sua parte,
Mas, na verdade, ele está precisando, sabe do quê? De que você separe um tempo para você caminhar com ele no encontro de homens, como foi falado aqui. Uma das maiores experiências que eu tive, pastor Nélio, foi participar do legado em Brasília, junto com o meu filho, recebendo de Deus ambos ali, sendo ministrados. E eu queria deixar esse desafio para você, homem, que você entenda que hombridade não tem nada a ver com dinheiro. Hombridade tem a ver com amor. Hombridade não tem a ver com conta bancária. Hombridade tem a ver com construção de relacionamento, inspiração de família. Hombridade é ser semelhante a Cristo, e ser semelhante a Cristo significa tomar decisões, como o Weber falou, não no calor da batalha, mas em cima da aliança estabelecida. Então, assim, que a gente possa lembrar dessa aliança. É gostoso ter um relacionamento romântico. Eu estava olhando ali agora, falando para a Patrícia, eu vi um hotel aqui na Chapada dos Veadeiros, falei, não, vi um hotel bacana lá, amor, bom para a gente ir lá passear, ter um tempo junto. Mas não adianta você ter um tempo junto com a sua esposa de lazer, se nós não temos um tempo junto de oração, se nós não temos um tempo junto na igreja. E o nosso desafio para você que nos ouve aqui é que você exerça a sua hombridade dentro dessa ótica sacerdotal, profética, debaixo de uma unção de construção dentro da palavra de Deus. E eu gostaria que vocês colocassem um pouquinho mais alguns exemplos que vieram na cabeça de vocês aí de posicionamento de homens que não se curvaram às situações. Eu quero dar um exemplo, vamos dizer assim, meu mesmo. Porque tempo desse aí a gente vai como casal, não sei você, Heber, mas no passar dos dias, meses, anos, né, de casamento, o casamento tende a dar aquela normatizada, ou seja, a gente começa a viver naquela mesmice, né? E minha esposa um dia me deu uma cobrada, falou assim, olha, a gente podia sair um pouco, né? Aí eu falei para ela assim, aonde nós vamos? Ela falou, não sei. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Entra no carro aí, né? E fomos andando. Aí nós vamos daqui, vamos dali. Quando eu pensei que não, estava chegando lá em Nova Veneza, naquela cidade. Falei, tem uma cidade, ele nunca foi lá, vamos lá, vamos. Sabe aquele, sem compromisso, sem nada, sem destino, sem saber o que tinha lá, né? Simplesmente nós fomos. E andamos, aí tinha uma praça, andamos na praça, tomamos um sorvete. Tipo assim, eu descobri o restaurante italiano que tem lá, não? Tem, não, sei que lá tem coisa boa, fiquei sabendo. É mesmo? Tem. E aí, o que aconteceu? Uma coisa tão simples, tipo assim, não gastei com isso, né? Não foi o hotel lá em Perinópolis, do Dr. Paulo ali, tá sugerido, que é muito bom também. Mas assim, sabe o que aconteceu, Dr. Paulo? Quando nós chegamos em casa, nós passamos quase que um dia, né? Fora. Quando nós chegamos em casa, ela olhou para mim e falou assim, hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Olha só. Então, assim... Coisas simples, né? Eu estou dando esse exemplo porque, muitas vezes, nós mesmos não temos aquele tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, né? Então, fica essa sugestão aí, né? Quem sabe você pega, faz alguma coisa, né? Minha esposa falou, vamos sair sem rumo um dia, viajar sem rumo. Eu falei, vamos. Sem programar nada, vamos, né? Patrícia falou isso hoje no almoço. É muito A minha interessante. esposa propôs para mim diferente. Ela falou, vamos vender tudo, comprar um motorhome e sair pelo mundo. Eu falei, meu Deus. Foi mais sério, foi mais grave. Meu Deus do céu. Mas isso é muito bom. Mas assim, Que é a rotina, né? faz muita diferença porque a esposa, ela necessita de ter essa... É uma demonstração de cuidado, de carinho, de amor, né? Quando você provoca essas situações, né? De sair, você está ali tendo um tempo de qualidade com ela, você está valorizando, né, a presença dela, valorizando a pessoa dela, e isso faz muita diferença no relacionamento. Da mesma forma, os filhos, a gente precisa entender que eles precisam da nossa presença individualizados também, para que nós possamos exercer esse papel na vida de cada um.
Gabriel colocou uma coisa aqui, e é um tema que eu acho que vale a pena a gente ler. Ele colocou assim, né? Ei, Gabriel, você tá aí, né, na vida boa, né? Tá lá só assim, pastor, tá só, né, recebendo da unção das férias. Mas ele falou assim, infelizmente hoje, a grande maioria dos casais não consegue viajar somente os dois. Sempre tem que ser um bando, porque os casais não se suportam. E a gente tem visto isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Casais que têm muito tempo de qualidade quando estão com muitos casais, mas quando eles estão só os dois, eles não têm comunicação. Sabe uma estatística que eu vi, Edgar? Durante a pandemia, os casais nunca passaram tanto tempo juntos. Sabe o que aconteceu com muitos? Muitos aprimoraram o seu relacionamento. Mas também muitos acabaram com o seu relacionamento. Sim. Por quê? Porque não conseguiam ficar junto mais. Sim. Então foi uma coisa assim, algo inédito, né? Que mostra que realmente muitos casais estão distantes. Cada um na sua vida, né? Eu sempre falo, olha, não existe esse negócio de meu dinheiro, meu trabalho, meu carro, né? Minha coisa, meu isso, meu aquilo. Não, casado não tem isso não. Casado é nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso tempo, nosso carro, nossa casa, né? Porque é uma só carne. Exato. Eu acho que o casal, quando chega nesse ponto, acho não, tenho certeza, em que ele troca a palavra eu pela palavra nós, é um casal que começa a remar dentro de um mesmo horizonte, dentro de um mesmo plano, né? Ia falar um negócio aqui, tava na ponta da língua, um negócio que o Gabriel estava falando aqui, de viajar com a esposa, lembrei. A gente tinha lá no começo, né, no Farol, nem era Farol ainda, era Espírito de Cristo, a gente fazia uma trilha, chamava Na Trilha com o Espírito Santo. Só para o senhor ter ideia, nós saímos daqui, aí a gente tinha um destino, exemplo, Caldas Novas. Então nós saímos daqui de Goiânia, rumo a Caldas Novas, pela trilha, pela estrada de terra. E nós gastamos daqui até Caldas Novas, nós saímos daqui 8 horas da manhã e chegamos em Caldas Novas 10 horas da noite. Nós chegamos lá, o pastor estava esperando a gente na porta, achando que tinha acontecido alguma tragédia no meio do caminho, porque para demorar isso tudo daqui até Caldas Novas. Mas é porque quando o carro quebrava, todos paravam e todos se ajudavam. Quando um estava com fome, a gente parava para saciar. Quando um queria ir no banheiro, o outro parava e a gente ia todos os carros juntos no meio rural, distribuindo bíblias, roupa, mantimentos. Mas o mais importante que eu falo que existia dessa época, sabe o que era? O casal ficava 12 horas dentro do carro conversando. Rapaz, ali saía brigado, chegava curado. Você tá entendendo? Ou então no meio do caminho, ali ia embora divórcio, ali ia embora tudo. Eles tinham que, entendeu? Resolver. Tinha casal que no meio do caminho queria mudar de carro, mas não, proibiu que voltar pro mesmo carro. Então, irmãos, pra gente tratar, a gente precisa andar junto e não desistir. Sim. Para a gente tratar, a gente precisa entender que Deus trata nos processos. Então, os processos que Deus permite a gente experimentar, se a gente tiver certeza, convicção e aliança de que o fim é só um, eu tenho certeza que os casais vão conseguir avançar e vão conseguir deixar de lado coisas pequenas, sabe? Tem muita gente brigando por conta de boato. Tem gente brigando por fumaça, coisas passageiras. Eu acho que a gente precisa começar a colocar o nosso calor, vamos colocar assim, das nossas diferenças, não no esforço de mudar o outro, não no esforço de eu querer que a minha esposa seja como eu quero, mas tentar entender como que eu posso alimentar a esposa na necessidade que ela precisa. Aí eu acho que os casamentos começam a se tornar mais leves. Eu queria que a gente encerrasse, já estamos chegando aqui no fim, né? Já estamos chegando aqui já são 8h35, estamos quase a 1 hora aqui, pastor Heber, e o tempo passa rápido, O assunto tá bom, né? o assunto é bom, e a gente vai continuar nesse assunto, mas eu queria desafiar você. O Heber falou uma coisa muito importante aqui sobre conhecimento e investimento. Toda sexta-feira nós temos um café da manhã no Farol da Terra. O Café Farol acontece desde 2016 e lá
você pode, aqui o Douglas vai deixar o link, ou lá no Instagram, Papo de Homem Brasil, ou procure a comunidade Farol da Terra no WhatsApp. Acontece na quadra da Igreja Maranata, não é um encontro religioso, não é um encontro da igreja XYZ, lá é um encontro de homens, de várias igrejas, e que nós queremos que não interessa a paróquia que você está, não. Interessa você se dispor a sair da sua casa e nos encontrar nesse café para continuar esse papo que nós estamos tendo aqui, pastor. Lá nós temos hoje 50, 60 homens dispostos, aliançados, a tornar o seu casamento uma expressão real do céu na terra. Essa foi a palavra minha e da Patrícia no Encontro de Casais esse final de semana. Traga o céu para a terra, para que o seu casamento seja a expressão de paz, de plenitude, de amor. Mas para isso acontecer, como foi colocado aqui nessa noite, você tem que investir, você tem que gastar tempo, você tem que ir atrás, você tem que parar de ficar reclamando e tem que começar a tomar atitude. Tem que deixar de lado as justificativas e começar a colocar diante de você ações. Nós precisamos de ações para mudar os resultados. Então, gostaria de convidar o Weber a fazer as considerações finais, depois o senhor, pastor Hélio, e que a gente possa, semana que vem, estar aqui de novo, se for da vontade de Deus. Antes disso, nós estamos notando o seguinte, nós ainda estamos com poucos inscritos no nosso canal, né? Sim. Então, você que está nos assistindo aí, aproveita para já se inscrever e apertar lá naquele dedinho do joia, né? Deixar registrado lá, isso é importante. Nós estamos, como diz, suando a camisa aqui, né, doutor Paulo, para poder fazer o negócio. Então, nós precisamos de você também, tá? E que compartilhe esse vídeo com outro homem aí que você acha relevante, aí vai ser bênção. Amém. Um privilégio poder estar aqui, participar e poder compartilhar desses princípios, né, que nós temos aí vividos juntos. Então, nós temos ombreado, temos suado junto, né? E mais do que isso, eu acho que nós temos usufruído daquilo que Deus nos dá, que é da amizade, que é do companheirismo, e muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de crescimento com os amigos, né? Para que nós possamos nos afiar, para que nós possamos aprimorar aquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. Deus nos concede essas possibilidades através dos nossos amigos. E a chamada aqui, mais uma vez, é para que você, homem, acorde para aquilo que você precisa realmente fazer na sua vida. Invista o seu tempo de forma produtiva. Invista aquilo que Deus te dá de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Dentro daquilo que vai te trazer plenitude de vida, daquilo que vai trazer o céu para dentro da sua existência, para dentro da sua vida, né? E lembre-se que você precisa tratar os princípios de Deus de forma séria. Se você negligenciar esses princípios, você vai colher frutos que não são os frutos que você espera. Então, não se iluda. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Bom, eu também quero agradecer pela oportunidade de poder estar hoje aqui participando com meu grande amigo aqui, né? Prazer. Companheiro, homem de oração. Tem sido bênção estar junto contigo, viu, Weber? Amém. Doutor Paulo, não precisa nem falar, nós estamos juntíssimos, grudados, né? Amém. E querendo Deus, pedindo ao Senhor para que abençoe o nosso ministério. Amém. E para você, homem que está nos assistindo, quero deixar uma palavra final para você. Se está difícil, se você tem muita dificuldade no seu casamento com a sua família, pegue uma palavra que eu vou te dar agora. Sua vida ainda tem jeito. Enquanto há vida, há esperança. Amém. Então se apegue com Deus. Entregue a sua vida nas mãos dele. Tome uma atitude, uma posição de ser um homem de verdade. E você vai ver que a sua vida vai melhorar mais do que 100%. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos juntíssimos aí. Um grande abraço a todos.
E a vocês que estiveram com a gente nessa noite, o Farol da Terra agradece a sua presença. Eu queria pegar um rastro aqui do Pastor Hélio e dizer que você, homem, foi criado à imagem e você é a glória de Deus. Então, seja essa glória dentro da sua casa, reflita naquilo que foi falado aqui, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam desenvolver a sombridade e que na semana que vem você possa convidar mais alguém para estar aqui conosco nessa roda, interagindo, compartilhando. Toda terça-feira, às 19h30, é o nosso Papo de Homem no YouTube. Deus abençoe sua vida, fica na paz e uma ótima semana para todos.